Dando continuidade à aula de ciência, nossa 7ª aula de ciência, nós estamos revisando alguns conteúdos, nos preparando para as provinhas, as avaliações parciais na próxima semana. Como está o programa de estudo de vocês, a rotina de estudo de vocês? Estão conseguindo ter um horário de estudo, além das atividades, ter um horário de estudos? Aqui tem uma dica, né? Certo? 10 dicas para viver com menos plástico. Por que será que é importante nós sabermos de 10 dicas para vivermos com menos plástico? Vocês sabiam quanto tempo o plástico ele demora para se decompor? Pesquisaram? Vocês fizeram a leitura que eu fiz, a proposta da minha leitura da página 161 do nosso livrinho. Então, se você leu, você sabe os motivos, você está de parabéns, né? E se você não leu, eu vou lhe dar mais uma oportunidade para você ler a página 161. Um beijo para a Radassa, para a Yara, para o meu amiguinho Cauã, tá certo? Que optou pelas aulas remotas, mas que está aqui juntinho a gente no meu coração sempre, tá certo? Então, os materiais formam o objeto. Nós estudamos a importância dos materiais e que eles formam vários objetos. Falando da descoberta do vidro, né? Como se chegou à descoberta do vidro. E também de como as crianças indígenas, eles confeccionaram o seu brinquedo usando a matéria-prima. E o que é a matéria-prima? A matéria-prima é o material que ele retira da própria natureza. Como nós temos aí na nossa página 138, desculpa, a página é 138, não 118, tá certo? Página 138. Que fala sobre a fabricação dos objetos, né? Que houve, né? Que tenha essa evolução dos nossos objetos, né? Para atender às necessidades, às nossas necessidades, certo? Então, naquela época que não existiam os brinquedos, né? A tecnologia, as fábricas, mas havia necessidade das crianças brincarem e eles construíam seus próprios brinquedos. Como até hoje nós sabemos que existem algumas crianças que não têm condições financeiras e pela necessidade do brincar, né, que a criança precisa do brincar, eles criam usando recursos da natureza e reutilizando alguns materiais, como o plástico, que são muito usados, as garrafas PET, na fabricação de seus próprios brinquedos, certo? Então, na nossa página de abertura, fala-se especificamente do povo indígena, né, no passado. Falamos também muito sobre os objetos que o pessoal da pré-história, né, que os homens da pré-história usavam. Falamos das pedras, falamos da madeira, né, e o que eles confeccionavam com esse tipo de material. E os ossos também, né? Porque eles retiravam da natureza, além dos seus alimentos para sobreviver, eles tiravam também para a confecção das suas roupas, que era o couro dos animais. A máquina, eles usavam, a agulha, eles usavam o próprio osso, né? Que eles passavam o osso numa pedra até afinar a ponta, então eles usavam como agulha os ossos. E vamos dar uma lida mais sobre o machado, de que era qual material feito o machado? Principalmente de pedra, né? Hoje eles já são feitos de quê? Hoje já se usa o ferro e a madeira. As lanças eram usadas principalmente de pedra e madeira, e agora são de metal e madeira. Então, algumas coisas que eram usadas no passado ainda são usadas hoje, mas só
que com algumas mudanças, né? Algumas mudanças. Então, essas observações da página 138 e 139, referente às mudanças e às necessidades no passado, né? Vocês podem acompanhar também no nosso livro. Assim como também os materiais que foram fabricados, que são fabricados esses objetos atualmente, né? Também no livro de vocês vão encontrar na página 140, com atividades que nós já realizamos, nós estamos fazendo uma revisão, nos preparando para a prova. Vocês conseguem perceber que o machado, ele é confeccionado usado o metal e a madeira. A colher se encontra de metal, de plástico e madeira também. Os vasos, aqueles decorativos que nós usamos no nosso dia a dia, né? Para decorar os ambientes, de madeira, de plástico, de vidro, porcelana. E os anéis se confeccionam atualmente de metal, madeira e plástico. Vamos falar um pouquinho sobre as características de alguns objetos, tá certo? Nós falamos sobre os objetos da página 140 e vamos falar um pouquinho das características no sentido de flexível, leve, pesado, duro, tá certo? Então, os flexíveis, o que vem a ser um objeto flexível? Por que eu estou citando aqui o livro como um objeto flexível? Olha só o que eu estou fazendo com o livro, certo? Então, será que eu posso fazer a mesma coisa usando uma mesa? Não, né? Eu não posso fazer porque ela é feita com material duro, ela não dobra com facilidade. Então, flexíveis, como exemplo, eu estou citando livros, cadernos e mochila. O que é que esses objetos têm em comum que eu citei? São objetos que vocês, estudantes, usam, certo? São objetos de sala de aula. Leves, relógio, caderno e globo terrestre. Pesados, cadeiras, mesa do professor, microscópio, televisão, mochila e livros. Por que mochila e livros? Tem alguns livros que são bastante grossos, outras mochilas que são bastante pesadas, né? Tem criança que parece que está trazendo a casa toda dentro da mochila, muitas vezes até sem necessidade, porque não trazem o material específico do horário, né? Acrescentam brinquedos e outras coisas mais. Então, torna a mochila pesada também. E duro, mesa do professor, globo terrestre, microscópio, relógio. Vocês perceberam que alguns objetos, eles se repetem em algumas características, como pesado e duro. Nós temos alguns objetos que participam, que tem essas duas características. Vamos falar agora revisar a página 142, falando dos materiais que se derretem, né, no fogo, né? Nós temos aqui os espetos e as grelhas, que são feitas de metal, né? Material que não derrete no fogo, né, da churrasqueira. Então, ele já é feito com esse material para resistir, né, o fogo. Então, por esse motivo, eles não se derretem. A maioria dos tipos de plástico derretem rapidamente quando estão perto do fogo. Por isso, o uso desse material não é indicado nesses locais. Nesses locais que eles estão falando é numa churrasqueira, né? Numa churrasqueira não se aconselha colocar material que seja de plástico, porque eles vai se derreter com a quentura do fogo. Falamos um pouquinho sobre o nosso artista brasileiro, Cândido Portinari, né? Falamos que ele gostava de retratar os brinquedos do passado em suas obras de arte.
e outras obras de arte, que ele não trabalhava só com a parte de brinquedos, mas ele gostava de retratar também nas suas obras, né, a realidade do povo brasileiro, né, a sua pobreza, a sua dor, né? Isso vocês podem conhecer um pouco do nosso artista, que é conhecido mundialmente, inclusive ele tem até obra, né, em destaque em Nova York. Ele tem um quadro dele em exposição, porque ele retrata a pobreza, a dor e as dificuldades do povo brasileiro em algumas de suas obras, né? Mas tem uma obra dele em Nova York, né, na ONU, que retrata toda essa parte de pobreza, de dor e dificuldade do povo brasileiro. Vocês podem acompanhar esse relato que eu estou fazendo na página 150. Aqui nós estamos falando de um brasileiro dele, do Cândido também, Portinari, que retratou as brincadeiras do passado que ainda hoje são vistas, mas não da forma do passado, né? Poucas pessoas, crianças, brincam, né, de pipa, brincam de estilingue, que para nós é a baladeira, e as bonecas de pano. Algumas crianças têm contato com esses brinquedos porque passou-se de geração para geração, o avô ensinou para o pai está ensinando para você. Eu falei do Cândido, né, das dificuldades, está aqui a obra de arte que eu citei, que fica numa parede lá em Nova York, na ONU, né. Fala sobre um quadro que fala de guerra e paz. E eu finalizo aqui com essas duas crianças brincando, foi o que eu falei no decorrer da aula, que as pessoas às vezes elas reutilizam garrafas PETs para criarem, né, confeccionarem o seu próprio brinquedo. Aqui nós temos um vai e vem, um zum, do jeito que vocês quiserem chamar, feito com garrafa PET. É uma forma de você usar um recurso de plástico que vai demorar muito tempo na natureza para se decompor, reutilizando, fabricando, confeccionando seu próprio brinquedo. Um beijo e fiquem com Deus até a próxima aula.